um prazer estar aqui novamente com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Hoje eu trago uma convidada muito especial, minha colega de curso, de um dos cursos, né? E que nós fizemos juntas. O primeiro curso que nós fizemos juntos foi de constelação, né? E nos conhecemos. E ela também é consteladora, atua na mesma profissão. Ana, gostaria que te apresentasse, então, para os telespectadores. Muito obrigada pelo convite, Júlia. É uma alegria estar aqui, né, falando para os telespectadores da TV Farroupilha. E é uma alegria também esse convite, né, porque em 2018 nós nos conhecemos na minha primeira formação de constelação familiar, acredito que também foi a tua. E naquele momento eu não fazia a menor ideia de quantas transformações e de como a minha vida ia mudar a partir de então, nos últimos 5 anos, né? Ana, foi meu primeiro curso também. E também a minha vida mudou muito, Ana. Eu também não conhecia a constelação. Eu fui mais assim, no primeiro momento, por curiosa, mas no primeiro módulo eu já me apaixonei. Já entendi várias coisas, tive vários insights. E fez muito sentido para mim, tanto que eu permaneci, né? E acredito que também seja mais ou menos o que aconteceu contigo, né? Sim. Bom, meu nome é Ana Barros, né? Me apresentando, então, eu sou de Cachoeira do Sul, né? E atualmente moro em Agudo, uma cidade do centro do Rio Grande do Sul. E a minha primeira formação é direito, né? Com 18 anos eu fui para Porto Alegre, fiz a faculdade de Direito na PUC, passei no concurso, né? Depois de alguns anos de estudo, a gente tem sempre aquela expectativa de fazer direito e abre um leque de opções. E depois que eu passei no concurso, eu voltei para o interior. E quando eu voltei para o interior, morei em 3 cidades, primeiro em Sobradinho, depois em Encruzilhada do Sul e depois eu vim para Agudo. Mas em 2018, Júlia, eu me deparei com o fato de não estar realizada no serviço público, né? E foi muito impactante, assim, porque às vezes a gente não se dá conta que a gente não está feliz, até que a gente para pensar na própria vida, no sentido da vida. E um dia eu parei e me deparei com o fato de que eu estava fazendo cálculos, Júlia. Estava calculando quanto tempo faltava para eu me aposentar. E daí uma colega me fez uma pergunta, ela disse assim, mas por que que tu tá pensando nisso? E naquela época eu tinha 5 anos de Ministério Público, né? E daí eu fiquei, meu Deus, por que que eu tô pensando isso? E daí quando eu percebi que eu estava frustrada, insatisfeita, eu percebi também que a única pessoa que poderia fazer uma mudança dessa realidade era eu. Então eu tinha que ir atrás e resolver. Mas ainda passou um tempinho, e com 38 anos que eu fiz a nossa formação, né, pelo CELP, vinculado ao UCS de Caxias, e daí tudo mudou, assim, desde o primeiro dia de formação, Júlia. No primeiro dia, eu já senti aquele sim, sabe, aquele sim interno de que era aquilo que eu nasci para fazer. Dizem que tem dois momentos importantes na vida, né? Um que tu nasce e o outro que tu descobre o que tu nasceu para fazer. E desde então a minha vida se transformou completamente, né? E há 5 anos, já vai fazer quase 6, que eu atuo como consteladora, que eu chamo de constelação na essência. E em janeiro desse ano eu fiz a minha transição de carreira e saí do serviço público para realmente exercer aquilo que eu amo fazer, né? Então, eu trabalho agora com consultoria pessoal
com constelação, individual, em grupos, consultoria empresarial também. E sem esquecer que em 2020 eu também voltei para a faculdade, né? Então a gente vai caminhando e o caminho vai se abrindo. E hoje eu faço a faculdade de odontopsicologia, próximo a Agudo, aqui numa cidade de Restinga Seca, numa localidade chamada Recanto Maestro. E existe essa faculdade única do Brasil em odontopsicologia, e o ano que vem eu já me formo. Então, os últimos 5 anos realmente foram transformadores, Um divisor de águas, né, Ana? A constelação proporcionou para nós, né? com certeza. Ana, tu pode falar, por favor, um pouquinho sobre, explicar um pouquinho o que consiste a constelação na essência? Sim, claro. Então, durante a atuação com as constelações, né? Porque mesmo quando eu ainda atuava com direito, eu constelava fora do horário, após o expediente, final de semana, e conforme eu fui trabalhando com grupos, com individual, eu sempre gostei muito de grupos também. Eu comecei a perceber, Júlia, que as pessoas vinculam muito o nome constelação familiar com família, Uhum, né? Então, algumas pessoas me diziam assim: eu não tenho problemas com a minha família, então eu não vou constelar. sim. Só que não é isso, né? A constelação sistêmica, a constelação familiar, e daí eu mudei o nome da minha forma de constelar, porque eu queria que ficasse claro que o foco não é a família, mas sim a essência do ser humano e o desenvolvimento do ser humano de forma integral, né? Corpo, mente, espírito, e a essência, daí eu fui começando também a voltar os meus estudos para a essência, no sentido de estudar ontologia, de estudar filosofia, de estudar várias outras questões que foram complementando, né? E daí eu me dei conta de que sempre que uma pessoa senta na minha frente para constelar, o meu foco é na essência daquele ser que está ali, na potencialidade, na identidade daquele ser, para que aquele ser possa realmente ser quem ele é, entendendo as dinâmicas da família que muitas vezes impede desse ser colocar todo o seu potencial no mundo, né? E poder se libertar dessas dinâmicas para poder ser, né? Poder viver a sua essência de forma única. Porque, Júlia, eu acredito e hoje eu tenho total convicção de que cada um de nós é único, né? É única, e cada um de nós tem um potencial para colocar no mundo. E o mundo tem necessidade desse potencial. Então, quando a gente não coloca o nosso potencial no mundo, o mundo perde também. Em primeiro lugar, a gente perde. E depois o mundo perde. Ana, você me lembrou a nossa professora Maria Justina, né? Ela dizia que o essencial, né, é estar a serviço da vida, né? Serviço E, da vida. e descobrir o nosso potencial é o que proporciona nós podermos estar a serviço da vida, né? Enquanto a gente não tiver ele conscientemente, a gente também é um ser que está perdido, precisando de alguém que esteja a serviço da vida, né? Para nos colocar no caminho. Eu sou bem grata a Maria Justina e todos os ensinamentos dela e dos outros professores que nós tivemos no decorrer dos módulos, né? Do que o curso proporcionou para nós, né? Com certeza. E te olhando agora, Júlia, com esse planeta Terra atrás de ti, Hum. né? Me vem muito isso. E naquela época, Júlia, eu acho que eu não tinha a dimensão do que é servir a vida. Também não, Ana. Também não. Né? Porque eu entendi muito claramente que antes de conhecer as constelações, eu não estava em sintonia com a vida.
né? E depois tem dois caminhos, né? O da vida e o da morte. Só existem esses dois, gente, não tem mais de um, né? Então, ou a gente está em sintonia com a vida, com a abundância, com a saúde, ou a gente está no outro caminho, da falta, da doença, da depressão, né? Então, o que que acontece? A constelação ela está a serviço, porque no momento que uma pessoa constela e começa a se reconectar, consegue se reconectar com a vida, muda tudo. E foi isso que aconteceu conosco, né, Júlia? Uhum. As duas voltaram a estudar, fazer outro curso, né? Tudo foi se abrindo. Conseguimos fazer uma transição de carreira, né? Apesar da vontade de se aposentar e perceber que está tão longe assim, né? Nós trocamos, saímos da insegurança, né? Saímos também da segurança do fixo e entramos no duvidoso, mas com coragem, com determinação para fazer o que nós amamos mesmo, né? Depois que a gente descobriu o que que é a nossa essência, né? Outro dia uma mulher me disse assim: Ah, tu saiu do serviço público, então tu saiu da zona de conforto. E daí eu disse para ela que de confortável não tinha nada, né? Porque na realidade, quando a gente quer mais da vida, quando a gente está em sintonia com a vida, e eu digo que eu casei com a vida, né? Tô casada com ela desde então, né? Com 38 anos eu casei com a vida, antes eu não estava casada com ela. E daí, quando eu casei com a vida começou a exigir cada vez mais, né? E mais vida, mais serviço, mais servir, né? E daí é muito engraçado, porque às vezes as pessoas acham que todo mundo quer conforto, que todo mundo quer segurança, mas essa segurança, esse conforto tem um preço, Júlia. Uhum. E muitas vezes é a nossa saúde, é a nossa vida que está em jogo, é a nossa vida que a gente está desperdiçando por troca de segurança, né? Por um valor fixo no fim do mês. Mas quanto vale a minha vida? Quanto Ana, vale a minha saúde? Ana, para mim, fez muito sentido o que tu acabou de dizer, porque era justamente isso. Eu tinha uma certa estabilidade com o salário fixo e por algum tempo eu fiquei muito confusa em relação a essa zona de conforto, né? Que me mantia ali. Só que eu adoecia, eu vivia com ites, eu tinha uma ansiedade, às vezes, assim, uma coisa que eu não tinha nem vontade, não era nem ansiedade, era mais depressão, porque não tinha nem vontade de levantar de manhã sabendo que eu tinha que trabalhar. E agora não, agora eu tenho o maior prazer em acordar de manhã, levantar, me arrumar para ir trabalhar. Independente, sabe, É. do ganho em si, né? Mas o prazer pela vida tá ali, um do ladinho do outro, que antes não existia, não estava conectado isso mais em mim. Nos primeiros anos, sim, lógico, porque eu não tinha outra alternativa, não tinha outra opção, né? E não via outras possibilidades, as infinitas possibilidades, né? Mas depois também, depois de 2018 quando a constelação entrou na minha vida, assim, foi um divisor de águas, né? Então, tudo se encaixou. Lógico, tem dias que tem desafios, tem, isso é normal, isso faz parte da vida, tem os altos e os baixos, mas não os tão altos nem os tão baixos, que nem dizia Buda, né? É o caminho do meio. Uhum. E também nada contra quem gosta de estabilidade, né, Júlia? Porque Uhum. assim, se a pessoa faz aquilo que é da essência dela, não é a questão da estabilidade ou não que vai deixar de realizá-la, né? Então, a questão é a tua essência única, né? A minha essência, o que que ela quer? Ela quer trabalhar com algo que contribua para a vida dos seres humanos, né? Sim. E dentro, no meu caso, dentro de um órgão público, eu não conseguia contribuir de uma forma que era satisfatória para mim e que era saudável para mim, dentro de uma instituição, de um sistema. Então, eu entendi que, para minha essência, para minha identidade, eu ia contribuir muito mais e ia me sentir muito mais viva, livre,
realizada fora, né, de uma instituição. Então, isso depende muito de pessoas, porque tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos dentro de instituições, Uhum. né? Sim. E tudo bem, porque talvez seja a tua vocação. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm a vocação no direito. Eu vou te dizer que hoje o direito, ele está na minha bagagem, eu uso ele muito, principalmente assim, na constelação individual, tem pessoas que são do direito, ou que têm algum processo. Então, o direito, ele faz parte da vida e para mim foi uma base fantástica. Mas agora, como que o direito vai continuar na minha vida? Por enquanto é assim. A questão é que, independente da profissão, né, consteladora, né, professora, sei lá, Uhum. a profissão não define a tua realização, mas como que tu faz aquilo que tu faz, né? Como que tu escolheu viver esse pequeno tempo que a gente tem aqui, nesse planetinha, né? Nesse planeta Terra que está aí atrás de ti, né, Júlia? Sim, bem isso, Ana, bem isso mesmo, porque é que nem tem espaço para todos e todos são necessários, todas as profissões, tudo, todos os seres humanos têm a sua individualidade, que nem você disse, e é justamente isso, nós somos todos seres humanos, mas cada um é único, cada um tem a sua maneira de ver a vida, os seus objetivos. Eu tenho muitos amigos que são funcionários públicos concursados que eles amam o que fazem. Eles lutaram, batalharam para passar nesses concursos e estão realizados. E tá tudo bem. Então é Uhum. bem isso, é de cada um, mas desde que cada um saiba e entenda a si mesmo, tenha uma consciência sobre si mesmo, né? Já expandida. Daí, Uhum. daí tudo flui. Tá. E daí eu gosto de fazer uma analogia com uma floresta, né, Júlia? Se a gente imaginar a floresta, na floresta tem pinheiro, araucária, sei lá, tem árvores de tudo que é jeito, até a grama é importante para sustentar todo aquele ecossistema, né? Então a questão não é se comparar, né? E isso é o olhar na essência, né? Quando tu entende que cada ser é único nessa totalidade, né? Tu imagina a floresta, cada árvore é única. E a laranjeira não vai olhar para a figueira e dizer eu sou melhor que você, né? Não, eu vou ser a melhor laranjeira que eu puder ser e tu vai ser a mesma, a outra vai ser a melhor figueira e cada um vai trazer o seu melhor para a vida, né? E a vida retribui, e a vida quer mais vida, mais ser, mais abundância, e assim a gente cresce. E também a questão de se olhar e comparar, às vezes, que a gente foi criada se comparando, né? Principalmente quem tem irmãos, irmãs, mas também a questão de entender a tua identidade e qual é a tua essência, no sentido assim, ó, eu sou uma figueira, então eu vou produzir figo. Eu não vou ficar uma vida inteira tentando ser algo que eu não sou, né? Tentando produzir morango se eu sou figueira, porque por mais que eu me esforce, não vai dar um bom morango, porque não é a minha natureza, né? Uhum. Então, quando a gente tem essa percepção tão simples de que cada um tem a sua informação na semente, né? Na sua essência, que é uma semente, e essa informação é que faz a árvore e os frutos e tudo mais, a natureza é simples, Júlia. O Bert dizia, o essencial é simples. É, Ana. Queria te perguntar, em relação ao teu trabalho, tu tem um público específico que você atua? Olha, o meu público, a maioria são mulheres, né? Então, no Instagram, eu me direciono muito o trabalho para elas, né? Porque é natural, a mulher, ela busca mais, né? E nós, como mulheres, nos comunicamos melhor
com as mulheres e com as questões da mulher, mas eu também atendo homens na constelação individual, né? Mas os grupos atuais que eu faço são para mulheres, né? Inclusive mentorias online que eu estou fazendo em grupo são com foco para a mulher e a mulher líder, a mulher que quer se empoderar, a mulher que quer ter voz, sabe? Quer descobrir a sua voz, se empoderar, ter autonomia, ter autenticidade, né? Tudo isso está ligado à nossa identidade, à nossa essência. Então, o meu foco é aquela mulher que quer se conhecer, viver a sua essência e se empoderar, né, de si mesma. Ana, então, eu acho que já está quase no nosso horário, né? Uhum. Eu já vamos, vou te agradecer, agradecer tua presença, agradecer por ter te conhecido, por você fazer parte da minha vida e pela tua participação aqui conosco, contribuindo com o teu trabalho, com a tua forma de trabalhar e, e deixar esse espaço aberto para daqui a mais um tempo a gente fazer mais um programa juntas. Já te convido antecipadamente. Com certeza, Júlia, é muito assunto que nós temos para compartilhar, né? Então, eu Hum. quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite, dizer que é sempre uma alegria te reencontrar. E também deixar o meu Instagram para quem quiser me seguir, é Ana Barros Constelações, né? Acompanhem lá minhas lives, o meu compartilhar, né? Sejam muito bem-vindas e muito obrigada à TV Cidade Farroupilha também. E até a próxima, então. Então tá, um beijo, muito obrigada, gratidão. Tudo de bom. Muito obrigada.